o som do R, maiúsculo e minúsculo. E como é que eu uso ele na palavra, tá certo? Quando é que eu vou saber que a palavra é escrita com R ou RR? Porque às vezes a gente fica muito nessa dúvida, mas a partir de agora a gente vai tirar essas dúvidas, tá bom? Eu sempre tenho que ouvir a pronúncia, porque o R ele pode ser fraco e ele pode ser forte. Principalmente quando ele é forte, quando ele vem no começo da palavra, que a gente viu a semana passada, ou quando ele vem escrito com RR. Veja a diferença. Escutem a primeira palavra, caro. Palavra caro. E agora carro. Tá vendo? Caro, carro. O R ele é mais forte quando ele vem duplo. Quando ele é RR. Caro, C-A-R-O, de caro. E carro, C-A-R-R-O. Tá bom? Então é isso que a gente vai descobrir hoje. E vocês, a partir de agora, vão prestar bem atenção para não errar mais. Então, nossa aula vai ser o som do R. Além do som, nós também iremos ver e aprender como usar ele nas palavras, tá ok? Eu vou dar algumas dicas aqui. Teve dúvida? Volta ao vídeo, tá bom? Eu vou dar algumas dicas que vocês não vão esquecer. Quanto ao uso do RR e ao som dele, tá? Vamos lá. Oi. Primeira dica. Quando for entre vogal e consoante. Então, quando o R vier entre uma consoante e uma vogal ou uma vogal e uma consoante, a palavra deve ser escrita com um R. Então, se na palavra vier uma consoante e uma vogal, tá vendo aqui? Vai ser um R. Se fosse a mesma coisa, fosse uma vogal e logo depois uma consoante, ele também vinha escrito com um R. Por quê? Ele vai ter um som mais fraco. Então, eu só escrevo um R se ele vier entre vogal e consoante. Segunda dica. Quem quer ler? Deixa eu ajeitar aqui para vocês lerem. Segunda dica. Quando for duas vogais, a palavra deve ser escrita com RR. Segunda dica. Quando é que eu vou escrever? Quando for entre duas vogais, a palavra deve ser escrita com RR. Corrida. Vê só, ele está entre vogais, então ele vem mais forte. Corrida. Voltei um pouquinho aqui atrás. Quando for entre vogal e consoante, a palavra deve ser escrita com um R. Quando estiver entre vogais, a palavra deve ser escrita com RR. Presta atenção aqui agora. Consoante mais vogal, eu coloco R. Vogal mais consoante, R, se escreve um R. Vogal mais vogal, dois R's. Então, se vier uma consoante e uma vogal, eu vou escrever a palavra com um R só. Isso é quando ela for escrita com R. Vogal mais consoante, R. Vogal mais vogal, RR. Como a gente viu lá, honra, veio uma consoante, o R e depois uma vogal, tá bom? Agora, olha, presta atenção, bastante atenção agora. Outra dica. Deixa eu ajeitar. Quando a palavra for escrita com dois R's, a pronúncia é mais
forte. Então, quando ela é escrita com R só, ela é mais fraquinha, mais delicadinha, mas você não escuta nem o som do R. Mas quando ela for escrita com 2 R's, ela vai ser forte. Cachorro, churro, tá vendo? Churrasco. Então, o som, ele fica mais forte. Então, um R fraco, 2 R's forte. Outra dica. Quando a palavra for escrita com R no meio da palavra, a pronúncia é mais fraca. Então, quando é escrita com uma palavra com um R só, ela vai ter a pronúncia mais fraca. Amora. Tá vendo? Ancora. Então, ela vem mais fraquinha, porque ela vai estar no meio da palavra. Então, ela vem mais fraquinha. Próxima dica. Quando a palavra inicia com R, por que a tia botou 2 tipos de R aqui? Ah, isso mesmo. Porque existem palavras que eu vou escrever com R minúsculo, porque são um substantivo comum, nome de qualquer coisa. E o R maiúsculo, substantivo próprio, nome de pessoas, de lugares. Então, vamos lá. Quando a palavra inicia com R minúsculo ou R maiúsculo, a pronúncia será igual ao som do RR. Interessante, né? Se ela vier no meio da palavra, som fraco. Mas se ela vier no começo da frase, da palavra, ela vai ter o som forte, feito RR. Rato, Renato, ratoeira, roupa, rei. Deu para entender? Se ela vier no meio da palavra, fraco. Se ela vier escrita com RR, forte. E se ela vier escrita no começo da palavra. Agora, pedir atenção? Quero atenção redobrada. Vê só. Atenção para as últimas dicas de tia Mônica. Sobre as letras R ainda, com certeza. Quero ver. RR nunca estará. Deixa eu colocar aqui. Letra R nunca estará no início de uma palavra, somente no meio. Então, nenhuma palavra se escreve no início RR. Ratoeira. Apesar dele ser um R forte, não se escreve com RR. Rei. Não escreve com RR. Ele vai ter o som do RR porque ele vai estar começando a palavra. Então, dica muito importante. Nenhuma palavra se começa com RR. Olha a dica da Magali aqui, hein? Ó, churrasco, churro, só vai ser RR no meio da palavra. Próxima dica. RR, R maiúsculo ou R minúsculo, deixa eu ajeitar aqui, se escreve entre vogais R, né? Só que no caso aqui o R maiúsculo, só vou usar ele no começo da frase. Mas o R minúsculo se escreve entre vogais, entre vogal e consoante, e no início e no fim da palavra. Eu não vou escrever a letra R maiúscula entre vogais, porque não está no começo, e nem entre vogal e consoante, mas eu escrevo ela no início. Então, bora lá. Se escreve R entre vogais, arara, entre vogal mais consoante e consoante,
no início e no final da palavra também eu escrevo, tá bom? E as últimas dicas. Deixa eu colar aqui e deixa eu segurar aqui. Vamos lá. No início da palavra tem som de R. O R no começo da palavra ele vai ter som de RR. Vai ser um som forte, ó. Rato, Renato, ratoeira, tá? Quando ele vier no começo da palavra, ele vai ter som dobrado, vai ter um som forte. Vai ter o som do mesmo do RR, de churrasco. Entre vogais, é mais fraco, é mais brando. Arara, é aro. Vai ter um som fraquinho, não vai ter gritar, não. RR tem som forte. Nunca se usa RR entre consoantes. Não uso RR entre consoantes. Só uso RR entre vogais. Ou se ela vier entre uma consoante e mais uma vogal. E detalhe importante. Nunca escrevam palavras que comecem com RR, porque isso não se faz. Cuidado na escrita, tá certo? Lembre-se que o R maiúsculo eu só vou usar em substantivos próprios, porque me pertence é próprio, né? São nomes próprios. E eu escrevo com letra minúscula os substantivos comuns, tá ok? Lembrando, quando ele vier entre vogais, som fraco. Se ele vier RR, som forte. E se vier no começo da palavra. Mãos à obra, fazer as tarefinhas e até a próxima, tá bom? Beijo, meus amores!